Esqueci de botar um aviso do início do vídeo, é que eu queria explicar que eu tô sem fone, então acabando que durante o vídeo meu áudio pode acabar mudando. Então, isso é só pra explicar do porquê o meu áudio vai ficar mudando durante o vídeo. Então é isso, aproveite. Bem, primeiramente eu quero agradecer muito você que já clicou nesse vídeo, porque vamos lá. Five Nights at Freddy's, um quebra-cabeça para descobrir a história. E eu me propus a tentar contar a história de FNAF, pelo menos por episódios, já que eu não quero fazer um documentário que nem certa pessoa. Então, acabando que isso vai ser uma série separada em episódios, cada episódio focando em algum jogo, pelo menos, e pelo nome Histórias e Teorias. Bem, a ideia é basicamente contar a história e usar algumas teorias que eu acredito, pelo menos. Então, por favor, não veja esse vídeo como tipo a verdade absoluta da história de Five Nights at Freddy's 100% contado pelo Scott Calton. Não, por favor, isso aí já é bem exagerado. E ok, a história de FNAF vai ser muito grande, já que a gente vai ter que usar de base para fazer nossas teorias e contar a história o FNAF 1, o 2, o 3, o 4, o Road, o Sister Location, o Pizzeria Simulator, Ultimate Custom Night, FNAF Help Wanted e sua DLC Curse of Dreadbear, Special Delivery, ou FNAF AR também, se você preferir, FNAF Security Breach, a DLC Ruin e o FNAF Help Wanted 2, Into the Pit e Secret of the Mimic. A gente também tem a trilogia de livros, também temos os Fazbear Frights, os Tales from the Pizzaplex, os livros interativos e alguns outros que vão ser importantes. Claro que ainda tem mais coisa que a gente pode pegar de base, como o site do Scott, que tinham várias informações importantes, mas por enquanto é isso. Esse vai ser o primeiro vídeo, então eu espero que você goste. Pelo menos deixa o like, se inscreve agora pra dar uma força e vamos logo pro vídeo sem muita enrolação. Bom, pra gente começar a história, eu quero falar sobre a MCM, ou Murray's Costume Manor. A MCM era uma fábrica criada pelo Sr. Murray, e a MCM criava várias coisas para algumas empresas. E uma dessas empresas que pediu serviços da MCM foi a Fazbear Entertainment. Não sabemos quando essa empresa foi criada, mas ela pode ter sido criada lá nos anos 50 ou 60. Só sabemos que o primeiro projeto dela foi a Fredbear Sing Show. Mas sabemos que essa empresa foi fundada por dois amigos, William Afton e Harry Emily. Mas tinha um problema. O Sr. Murray não confiava muito no pessoal da Fazbear, então ele não fazia nenhum dos projetos deles. E assim, o Sr. Murray sempre passou isso para seu filho, chamado Edwin Murray, que desde criança, Edwin já se interessava em querer mudar o mundo com suas invenções, mas enquanto isso, Edwin só trabalhava com seu pai na fábrica. Mas, em um certo dia, uma mulher chamada Fiona ia começar a trabalhar na fábrica, e ela era uma marionetista e Edwin queria gravar a voz dela para testar um novo gravador de fita cassete que ele estava fazendo. Excuse me. Can I borrow your voice for a project? Oh, what for? I don't even know you. I'm brand new here. Let's start again. I'm Fiona, and you are? Edwin. Edwin Murray. This is my dad's place. But that doesn't matter. I heard you were a puppeteer, and I wanted to record your voice. Oh, well, yes, I used to be. Well, that's great. Do you mind if I record you for a test? Acabando que uma notícia triste chegaria para Edwin, o que o seu pai acabou falecendo, e assim Edwin herdou a fábrica para ele, mas o Edwin não tinha certeza que conseguiria continuar o legado do seu pai. Ed, honey, how are you holding up? I just heard the news. I don't know. This is all so much. He's gone. He's gone, and now everyone is asking me what to do, and I don't know anything. I can't run a company. I'm not ready. I can't fill his shoes. He knew it. Everyone knew it. The company is going to collapse and they're all going to hate me. Mas Fiona sempre se manteve no seu lado e tenta ajudar o Edwin. Então, o Edwin decide criar suas invenções e torná-las em realidade. E também em algum momento o Edwin começaria a se apaixonar pela Fiona e até ia se declarar para ela em um Mr. Helpful, que era basicamente um gravador para os funcionários do lugar. Anyway, you're the most amazing artist and creator I've ever been lucky enough to employ. We just click in every way. I hope you feel the same. You know, MCM wouldn't be this successful without you. You've become the heart of this company, and I want to share it with you. And you're also really pretty, like asymmetrical pretty. I should have led with that. I want to keep making magic and sharing our creations with the world forever. So, will you marry me?
please? I love you. Então agora, com o Edwin e Fiona casados e o Edwin como novo chefe da empresa, trabalham em vários projetos juntos e também em projetos para outras empresas, e uma delas sendo a Fazbear Entertainment. Assim mesmo, o pai de Edwin avisando ao seu filho antes de morrer, falando para ele não confiar na Fazbear, ele ignorou e fez até amizade com William e o Harry. E agora, William e Harry estavam mandando projetos para o Edwin sobre mais Springlocks aprimoradas. Agora, deixa eu voltar um pouquinho porque eu tô indo rápido demais nisso. Algo que eu ainda não falei é que o Harry e o William criaram um restaurante chamado Fred's Family Diner, e lá tinha dois animatronics, Fredbear e Spring Bonnie, que foram criados pelo Harry. Só que algo que eu tenho que falar é que os dois, eles são Springlocks, e o que são Springlocks basicamente são tipo uma fantasia. Um funcionário pode entrar dentro dessa fantasia e pode ficar andando pelo lugar, mas também ele pode sair dessa fantasia e deixar o animatronic cantando ou fazendo alguma coisa parado. Agora que já explicamos o que são Springlocks, vamos voltar pro Harry, que estava enviando alguns projetos pro Edwin que eram de Springlocks aprimoradas, sendo 4 delas, sendo uma do Fredbear, Spring Bonnie, de um jacaré chamado Monty, que era uma fantasia que Edwin criou e a Fazbear acabou comprando, e também de um cachorro chamado Bubby. Mas as Springlocks tinham um grande problema: se um líquido como água caísse na Springlock, ela acabaria dando uma falha e assim poderia matar a pessoa que estivesse usando ela. Fiona até fala para Edwin resolver isso, já que um dos funcionários quase perdeu o braço com isso. Acabando que quando o Edwin estava terminando o projeto, a Fazbear simplesmente decidiu cancelar a ideia e queria uma nova ideia que eram de animatronics normais, onde eles não teriam mais Springlocks, e seriam 4 novos animatronics, sendo um urso chamado Fred, um coelho chamado Bonnie, uma galinha chamada Chica, que veio de um outro estabelecimento que não sabemos se já era da Fazbear ou se já era de outra pessoa, que depois foi comprado pela Fazbear, mas a Chica veio de Chica's Power Road, que era outro estabelecimento de patinação. Não sei se tem aqui no Brasil, mas é basicamente um local que tem um gelo lá no meio e você fica patinando lá no meio. E também lá tinha várias comidas, e até isso a Chica tinha 4 mascotes. Mas o que acontece? Chica's Power Road tinha feito pedido para a MCM para eles fazerem uma fantasia da personagem junto com os outros 4 mascotes. Então Fiona fez o design da Chica, enquanto o Edwin fez a fantasia. E por último temos uma raposa pirata chamada Foxy, que era de um show de fantoches com outros personagens que possivelmente Edwin e Fiona fizeram para vender, e a Fazbear acabou comprando. Depois da Fiona fazer os designs dos animatronics e o Edwin criar eles, a Fazbear recusou o design deles e queria trocar para fazer um design que era mais assustador, mas o Edwin se recusou em fazer isso, sendo possivelmente esse design assustador os Withereds. E durante esse tempo, Edwin começou a se ver como um escravo nas mãos da Fazbear para fazer só os projetos deles, já que ele não tinha mais tempo nem de fazer os projetos dos outros clientes ou das próprias criações dele. Outra coisa que eu tenho que falar é que a fábrica estava sofrendo muitos problemas no local, já que como o Edwin estava com muitos projetos e muitas ideias, também tinha até os projetos da Fazbear acabando ficava sobrecarregando os funcionários. A Fiona até tentou falar isso para o Edwin sobre essa pressão em cima dos funcionários. Ed, you're not going to want to hear this, but there's a lot of grumbling on the work floor. You have a lot of new ideas and new projects coming in, but the staff can't keep up with all your changes. Your creative energy is amazing, and I love you for it. But I think you need to step back a little and focus on one project at a time. Só que também por causa disso, muitos funcionários estavam se demitindo por causa de Edwin. Então alguns foram embora por vontade própria e começaram seus próprios negócios, como um dos funcionários e um tal de Stan, que abriria uma oficina mecânica, e depois de alguns episódios já vamos voltar para eles. Alguns também foram embora por se ferirem no local e quase morrerem também. E também o motivo da maioria das demissões era o William Afton, já que ele estava convencendo os funcionários da MCM a trabalharem na Fazbear, falando que quem trabalhasse lá ia ganhar muitas vantagens diferentes da MCM. E isso acabava prejudicando muito o Edwin, já que ele estava ficando sem funcionários da fábrica e acabando que ele ficava cada vez mais sozinho. Mas assim mesmo, ele ainda tinha alguns funcionários que eram amigos dele e ele também tinha sua própria esposa. Então não tinha como a vida de Edwin piorar, não é? Também em algum momento algum funcionário teria ficado preso em algum lugar da fábrica e teria morrido de fome lá, até que do nada uma fantasia aparece e começou a se mover pelo local, até que um dos funcionários decide prender essa coisa lá embaixo. E o motivo dessa fantasia tá viva, ele tá se movendo sem ser ninguém dentro dela, é algo misterioso até agora, mas pode ser a agonia, e já a gente vai explicar o que é a agonia.
Mas em um dia na vida de Edwin e Fiona, eles ganhariam algo maravilhoso. Eles ganhariam um filho que nomeariam de David Murray. Durante o tempo, David foi crescendo e seus aniversários foram acontecendo. Só que Edwin, ele acabava não participando, já que ele ficava focando muito nos seus trabalhos. Mas isso não significava que Edwin não amava seu filho, já que também um presente que ele ganhou foi um tigre branco. Antes do aniversário de 3 anos do David, a Fazbear Entertainment estava realizando um evento chamado Fall Fest. E a Fiona, ela precisava ir pra lá, então ela deixou uma babá cuidando do David e foi para o Fall Fest. Só que teve um problema, lá no Fall Fest acabou acontecendo um acidente e começou um incêndio lá, e Fiona acabou morrendo nesse incêndio, deixando assim o Edwin e David sozinhos. Oh, why did you go? You weren't even supposed to be there. You were supposed to be here with me and David. Oh, how am I supposed to tell David that his mother is gone? How am I supposed to raise a kid on my own? His life is ruined. My life is ruined. Edwin, em algum momento, tinha que contar essa notícia para seu filho, e ele decidiu contar durante o aniversário de 3 anos dele, fazendo a criança chorar. Wait for Mama. Mama loves presents. David, Mommy's gone. Not all gone, buddy. In a way, she's here. She's with us. Mommy will always be here, watching over us. E por causa disso, Edwin já não tinha mais tempo para cuidar do David, já que a Fazbear ainda mandava os projetos para ele e muitos funcionários estavam saindo do lugar, fazendo assim com que ele ficasse com menos tempo e ficasse cada vez mais solitário. Até que um dia o Edwin teve uma ideia de como ele poderia cuidar do David e trabalhar ao mesmo tempo, então ele decidiu criar um endoesqueleto com os endos que ele fazia os animatronics e nomeou ele de M1, ou Mimic 1. Ele criou um M1 com o objetivo para cuidar do seu filho enquanto ele estava fazendo o trabalho dele, e também ele apresentou o M1 para seu filho. David, I want to introduce you to someone. This is M1. Why does it look like that? Look like what? It's scary. Oh, it's an endoskeleton. It won't always look like this. It'll wear fun costumes. Like what? Anything you want. It can fit into any costume we've created. Think of it as your new babysitter. But it doesn't get paid and go home. It'll stay with us and help around the house. Algo que é importante eu falar sobre o M1 é que ele tem a capacidade de copiar comportamentos e as vozes de uma pessoa, e Edwin decidiu se aproveitar disso, fazendo com que o M1 começasse a copiar a Fiona. Então sim, Edwin começou a substituir sua esposa por um animatronic. Isso é muito bizarro se você pensar em alguns momentos. O Edwin queria muito mostrar esse projeto aos outros, mas o M1 tentou falar com o Edwin falando para ele não fazer isso, já que ninguém podia saber sobre ele. Então Edwin decidiu manter o M1 como segredo, mas alguns funcionários escutavam as vozes da Fiona e pensavam que o Edwin e Fiona tinham forjado a morte dela, fazendo com que eles não confiassem no Edwin, fazendo assim com os últimos funcionários da empresa pensassem em sair do lugar. Então estava tudo indo bem, Edwin trabalhando seus projetos e o M1/Fiona estava sendo uma figura materna para o David, até que algo ruim acontece. Acabando que perto do aniversário de 5 anos do David, ele acabou sofrendo um acidente. Basicamente o David ele foi atingido por um carro desgovernado e o M1 não conseguiu fazer nada. Então o Edwin já tinha perdido uma esposa, então imagina um filho. O M1 até tentou consolar o Edwin pedindo para o Edwin criar um novo filho, falando que ele já fez isso com a Fiona e que ele poderia fazer isso de novo. For the last time, no, it wouldn't be him. Oh, who am I kidding? You're not really you. Oh, it's so stupid. Edwin, calm down and give it some thought. Try again. Make another, and we can all be together. All this time wasted? I should have been having fun with him, playing games and teaching him how to make things. But I didn't. You, I let a machine raise my kid. You're not real. What was I thinking? You do not mean that. It is me. I'm Fiona. Stop talking like her. You're not her. I never want to hear or even think about you ever again. Ever!
O Edwin se recusava a fazer isso de novo, já que aquilo já seria loucura demais, então ele pegou o M1 e desativou ele, e colocou a consciência no M1 em uma máquina chamada F10N4, que ficou trancada embaixo da MCM, fazendo assim com que ele não tivesse mais contato com o Edwin. Acabando que durante o tempo o Edwin começou a se levar pelas coisas que o M1 falou pra ele, então ele pegou o corpo do M1 e transformou no M2 para substituir o seu filho. Mas teria um problema, em algum momento alguém descobriria sobre o M2 e teria falado para Fazbear sobre ele, fazendo com que a Fazbear soubesse sobre o M2, deixando o Edwin cada vez mais louco. E também durante esse tempo a MCM estava ficando sem dinheiro e também sem funcionários, fazendo com que os amigos de Edwin abandonassem ele e ele ficasse sozinho, sem amigos e sem a Fiona e sem o David. Apenas o M2. I feel stupid recording this, but I just hope somehow that you can still hear me. I can't do this alone. The change orders are killing me. Our employees, my friends, they keep leaving. The money's gone. I just need to finish the new Fazbear project, and then everyone will come back. We can get back to normal. I miss my friends. Our friends. I miss you. I miss you more than you'll ever know. Também eu tenho que falar que o Edwin também estava recebendo algumas cartas de devolução com os seus produtos que estavam dando problemas ou até mesmo levando pessoas para o hospital. E também o William teria acabado comprando o terreno do lugar, tendo propriedade da casa e também da fábrica do Edwin, colocando mais pressão em cima dele. Acabando com tudo isso acontecendo e o M2 imitando seu filho, o Edwin não conseguiu mais aguentar isso e decidiu terminar com isso, quebrando o M2, pegando um pedaço de cano e metendo a porrada no bicho, tipo, metendo pra porrada no animatronic. Stop! You're not him. You're not! Stop sounding like him! Só que isso seria um grande problema, já que depois disso o M2 ele acabaria copiando esse comportamento agressivo de Edwin e também teria algo chamado agonia, que agora vem uma pequena aula de como funciona a agonia. A agonia é um tipo de emoção que desempenha um papel central na série de FNAF. A agonia acontece quando algum evento traumatizante ou uma tragédia acontece. Isso faz com que objetos sejam assombrados, apesar de não estarem possuídos por uma alma ou alguma coisa. Também a agonia pode acontecer com emoções humanas, como tristeza ou raiva, que podem ter um impacto e poder maior no objeto. E é isso que pode ter acontecido com o M2. Com a fúria e a tristeza de Edwin, ele pode ter infectado o M2 com sua agonia, fazendo ele ser mais agressivo, junto com ele copiando a violência de Edwin, sendo o M2 as consequências de Edwin. Então, com o M2 tendo esse comportamento, ele teria em algum momento trancado o Edwin em algum lugar e começaria a copiar o Edwin. Test. Journal entry. Too bad the new power test was a failure. Due to a minor detonation, there is damage to my office interior, as well as a small fire. Note to self. Help! M2! Respond! Emergency! Call for help! Daddy's busy, buddy. Why don't you go outside and play? Please! I can't move. I can't feel my legs. Não sabemos se o Edwin conseguiu fugir do lugar ou morreu no lugar nas mãos do Mimic, mas sabemos que em algum momento a F10N4 teria conseguido se comunicar com alguns técnicos que passavam perto da MCM, imitando a voz de alguém para chamar a atenção desses técnicos, mas acabando que todos que iam para lá acabavam desaparecendo por causa do M2, que sempre perseguia os técnicos com fantasias diferentes, trocando frequentemente, e quando ele matava esses técnicos, colocavam eles
deles dentro das fantasias, fazendo com que o plano de F10N4 não conseguisse que o plano dela desse certo de tranquilizar ou conter o Mimic, até que um funcionário da Fazbear chamado Arnold passasse perto do lugar. E agora vamos entrar no momento onde a nossa gameplay de Secret of the Mimic começa, onde somos um técnico da Fazbear chamado Arnold, que recebe uma mensagem do Dispatch que fala com o Arnold pedindo para o Arnold ir para a fábrica do Edwin e recuperar as coisas deles. Assim mesmo que o Arnold esteja cansado e não queria fazer aquilo, mas ele ganharia um desconto se ele fizesse isso, então ele era obrigado a fazer. Quando o Arnold chega no lugar, ele leva com ele um Data Diver, que ia servir para o Arnold ter acesso a certas áreas do lugar e também coletar dados do local. Então o Arnold começa sua jornada do lugar e chega numa sala onde o Dispatch fala o real objetivo de Arnold, onde ele deveria recuperar esquemas e informações do endoesqueleto Mimic. E para isso o Arnold precisava pegar os níveis de acesso no Data Driver, onde ficariam espalhados pela fábrica, sendo o primeiro o nível básico, que ele já tinha acesso, e também na sala onde ele estava tinha um nível de segurança. O Arnold dá uma explorada no lugar e também encontra um nível de reparador, que ele acaba entrando numa sala e ele acaba dando de cara com o Jack. Na verdade, com o M2 usando a Jack, já que o M2 estava dentro da Jack e começa a perseguir o Arnold tentando pegar ele, mas o Arnold e Jack caem no duto e simplesmente a Jack desaparece. Também Arnold encontra uma das criações da MCM chamada Big Top enquanto explorava o local. O Big Top ele basicamente servia para pegar tickets no lugar, enquanto isso o Arnold tinha que fazer alguns minigames e também sobreviver contra o Big Top. E lá o Arnold encontra mais um nível de acesso sendo o nível de criador, mas assim mesmo o Big Top aparece sendo mais um obstáculo para Arnold, que persegue ele, mas os dois acabam caindo e ele acaba quebrando. O próximo lugar de Arnold era o teatro, e lá ele veste uma Springlock de um capitão pirata e que participava de um teatro do Foxy. Até que o local ele acaba caindo, possivelmente porque o local já tá velho ou por causa de alguma coisa que pode ter feito ele cair, mas o Arnold ele cai também. E ele é levado para um local de reciclagem, onde ele encontra a Dolly que era movida a trilhos, mas não por muito tempo, já que o M2 começaria a usar a roupa de Dolly. E também o Arnold consegue encontrar mais um local para aumentar o nível do seu Data Driver, sendo o acesso de administrador. Arnold também joga a Dolly na lava, mas assim mesmo sobrevive na lava e corre atrás do Arnold, que foge para o elevador, mas assim mesmo Dolly aparece em cima do elevador, e Arnold tenta usar o elevador para esmagar a Dolly, até que o M2 sai da roupa e pula do elevador. Algo que eu esqueci de falar, já que eu tô resumindo bem rápido essa aventura do Arnold, é que durante essa jornada dele, o Mimic ele começa a usar roupas diferentes, ou seja, durante essa jornada o Arnold pode encontrar um M2 usando outras fantasias. E uma curiosidade é que o M2 ele corre como uma pessoa desesperada, como se fosse uma pessoa fugindo de alguém, que é o M2 copiando a atitude das pessoas que viam ele e tentavam correr dele. Mas agora o que importa é que o último lugar onde o Arnold tinha que ir era para a sala de Edwin, mas o Arnold teria que passar pelo M2 que estava usando a antiga roupa de Tika criada pela Fiona. Pelo menos o design. Mas assim mesmo, o Arnold consegue pegar o acesso executivo e também pega os esquemas do M2. Então agora era só ele voltar e terminar o seu serviço. Mas no caminho o Arnold se dá de cara com o Tiger Rock. Mas tem algo muito estranho e bem interessante de falar sobre esse Tiger Rock. Estranhamente o Tiger Rock se comporta muito diferente do M2. Ele teleportava e se comportava mais como uma anomalia, já que todas as vezes que o Arnold via o Tiger Rock, ele só aparecia e desaparecia. Poderia ser esse a alma de David no Tiger Rock? Ou poderia ser o M2 assim mesmo? Bem, não temos uma resposta ainda, mas possivelmente pode ser a alma de David que está ainda no local. Agora o Arnold ele poderia terminar o seu serviço e o Dispatch pede para ele colocar o Data Diver no sistema do inventário e ir embora. Se você decide deixar o Data Diver e ir embora do local, o Arnold ele descobre que na verdade aquele tempo todo aquele não era o Dispatch.
Você me entendeu. Acabando que o Mimic aparece e mata o Arnold. E assim ele coloca o Arnold dentro do Fred, onde o Edwin fazia as roupas e os projetos da Fazbear, e ele fica observando o Arnold dentro daquela fantasia enquanto começa um show. Esse é um dos finais do jogo, mas o Arnold também pode ignorar o dispatch e também ele pode executar o parachute.exe, onde revela uma passagem secreta onde o Arnold decide seguir. Mas quando o Arnold ele desce mais abaixo da fábrica, o Big Top aparece, mas o Arnold consegue fugir do Big Top, até que o Arnold chega na área de pesquisa onde o Edwin fazia seus projetos para a Fazbear. Então o Arnold liga as luzes do palco e assim M2 aparece usando uma fusão de trajes dos animatronics. Então o Arnold tenta chegar na sala de segurança com o Dispatch e M2 tentando pegar ele, mas a energia uma hora acaba e Arnold entra na sala de segurança. E lá dentro da sala o Arnold encontra o F-10N4, que na verdade estava usando a voz do Dispatch para atrair o Arnold. Então o F-10N4 pede para o Arnold consertar o M2 e encontrar o Edwin, já que o F-10N4 não tinha mais contato com o Edwin há muito tempo. Então o Arnold chega na casa da família Murray com o otário que o Edwin criou e lá ele entra na sala de Edwin. E lá o Arnold encontra informações de designs alternativos da Fazbear e um design de uma marionete que poderia ser uma possível criação que o Harry pediu para Edwin fazer. A gente vai explicar isso melhor no segundo episódio dessa série. Então o Arnold chega numa sala de vigilância e ele executa o berço.exe, que foi criado para conter o David e que manteria ele seguro, e isso seria o único jeito para parar o M2. Mas o M2 aparece e corre atrás de Arnold, enquanto a fábrica começa a pegar fogo e alguns desses bichos, que eu não sei dizer o que são, começam a correr atrás do Arnold, até o Arnold chegar até a van. Mas o M2 aparece e faz a van capotar. Enquanto o Arnold tenta acordar e levantar, o M2 aparece e pega o Data Driver de Arnold e coloca ele no seu peito e vai embora para a floresta, ou possivelmente vai voltar para a fábrica. Enquanto isso, o M2 deixa o Arnold lá na van enquanto ela pega fogo e o Arnold acaba desmaiando. Agora, o motivo do M2 querer o Data Diver possivelmente seria para ele ter acesso a toda a fábrica ou ter todas as informações que o Arnold coletou lá dentro, tendo suas próprias informações também. E esse é mais um dos finais de Secret of the Mimic, e esse é o final que eu acredito ser o verdadeiro. Assim mesmo que temos mais um assunto para comentar nesse vídeo. Agora vamos falar sobre a última coisa, que é o Moon.exe e o que ele significa. O que podemos entender sobre ele é que ele é um jogo que basicamente quando você coleta os coletáveis, você pode colocar os coletáveis dentro do jogo. E sem muita enrolação, já vamos falar que possivelmente o Moon.exe é um paralelo à família Murray e das coisas que aconteceram com eles, como o jogador sendo o M2, Edwin sendo a Lua, Fiona o Sol e David a Coruja. E também no Moon.exe podemos ver alguns eventos como a queima do Fall Fest, que Fiona acaba morrendo, e também a morte do David. E no final o M2 ele está dividido em dois lados, o Sol que seria Fiona e a Lua que seria a raiva de Edwin que corrompeu o M2. O Moon.exe foi criado pela F-10N4 que quando o Arnold completa ele faz com que o Data Diver consiga ter permissões para o quarto do David, onde o M2 aparece e o Arnold tem que usar áudios de Fiona e Edwin para contar uma história, fazendo com que o M2 comece a bugar e com o Arnold colocando o Data Diver no M2 e resetando ele, fazendo com que ele vire o David e o M2 deitasse na cama e adormecesse. E esse também pode ser outro motivo pelo M2 querer o Data Diver, para que o M1 não transformasse ele na forma de David, transformando ele em outra coisa, assim ele nunca ia ser contido e poderia continuar o caos no futuro. No futuro, onde ele poderia invadir os sistemas de estabelecimento da Fazbear e também um jogo VR da mesma empresa. E por enquanto, essa é a história de Five Nights at Freddy's. Mas lembrando, isso tudo é só uma teoria. Desculpa, eu tive que usar essa frase no final do vídeo.
Bom, essa foi a primeira parte, eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo der certo, pode ser que eu faça uma segunda parte, ou se eu tiver vontade, não sei, mas eu espero que dê certo esse vídeo, porque eu até gostei de fazer esse vídeo. Já que Five Nights at Freddy's é uma das minhas franquias favoritas, assim mesmo que a história possa estar ruim pra alguns, eu até tô gostando do rumo da história. Eu não sei qual vai ser o próximo episódio de história de jogos, já que tem chance de ser o documentário de Dark Deception, que eu tô esperando lançar a atualização em Uncharted Plus, ou vai ser a segunda parte desse vídeo da história de FNAF. Bem, acho que é isso. Me segue nas minhas outras redes sociais. No TikTok eu posto algumas coisas. O X eu posso não postar muito, mas pode ser que eu comece a postar alguma coisa lá. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve. Falou.